Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo e uma recapitulação da lição. Um dos estudos mais profundos das lições que nós estudamos nos últimos dias, que traz como título O Verdadeiro Josué, lição número 10. E que esse sábado seja um sábado abençoado na presença de Deus. E para nós introduzirmos esse texto, vamos essa lição, vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz. Essas coisas aconteceram com eles, por exemplos, e foram escritos para nos alertar, aqueles de nós que chegaram o fim dos tempos. Podemos ler a vida de Josué, né, como nós temos estudado no livro de Josué, né, um livro muito importante, um livro especial, mas hoje a gente vai ter um estudo que a gente nunca teve na nossa retórica até o presente momento, onde nós temos estudado esses temas. Praticamente já são mais de 300 vídeos que nós já gravamos para o nosso canal, e é a primeira vez que nós vamos tratar desse tema, né, a vida de Josué, o tipo e o antitipo. Né? Então, e ao estudarmos a vida de Josué, descrita no livro de Pentateuco, no Pentateuco, e no próprio o Pentateuco, como vocês sabem, são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, nesses livros, a gente vai encontrar principalmente a partir do livro de Êxodo, nós vamos pontuar alguns momentos a vida e a história de Josué, e especificamente no próprio livro escrito por ele. E nesse estudo que nós fazemos desse livro, há 2 maneiras distintas e complementares, né, de estudarmos a vida desse, que podemos dizer que é um dos maiores heróis da história da Bíblia. E nós podemos abordar de uma outra maneira, como história, Josué como história de vida, como ser humano, como pessoa, e podemos estudar também Josué simbolicamente. E, para isso, fazer uma interpretação simbólica e correta da figura de Josué, nós devemos conhecer as regras que regem o que nós chamamos na Bíblia de tipo e antitipos. Né? Isso é um estudo que espero que a gente estude e fique bem claro, né? E eu creio que vai ficar claro, porque a gente vai tentar simplificar para todos vocês. Depois disso, nós vamos encontrar o simbolismo de Josué, quer dizer, como eu disse, ele é registrado no Pentateuco e é registrado ali também no livro próprio de Josué. Mas nós vamos rastrear, né, o simbolismo de Josué pelo restante da Bíblia, até encontrarmos as mensagens de Deus e que Deus nos deixou por meio da sua palavra em relação ao Josué simbólico, e vocês vão ter uma surpresa agradável com relação a essa questão. Então, vamos ao primeiro tópico da lição, onde nós vamos estudar a questão da simbologia bíblica. E o que é tipologia? Conforme nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, e estas coisas aconteceram com eles, como exemplo. Então, por exemplo, Josué é um exemplo. Aí, como ele é um exemplo, ele passa a ser um tipo. E elas são escritas para nos admoestar a quem é chegado o fim dos séculos. Então, para que nós possamos entender o que é tipologia, nós precisamos entender o que é o tipo e o antitipo. Então, essas coisas aconteceram com ele. Veja, Josué. E eles são escritos para admoestar a quem é chegado o fim dos séculos. Quem é que chegou ao fim dos séculos? Somos nós. Então, antitipo. Se a gente estudar direitinho, Paulo e outros autores bíblicos usam a palavra tipo para se referir a um personagem ou um evento histórico que representa algo ou alguém em seu próprio tempo e futuro, chamado antetipo. Então, quando ele fala em uma pessoa, ele está relacionando aquele tipo com o antetipo. Aí vejamos se a gente entende. Lá, agora vai ficar bem claro, agora em Romanos, capítulo 5, versículo 14, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Romanos 5, versículo 14, notai bem, porque nos diz, capítulo 5, verso 14, diz assim: Entretanto, reinou na morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Então, se nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala de Adão como um tipo, daquele que estava por vir. E quem é que estava por vir? Aí ele fala do antetipo, que é o antetipo Jesus. Então, Adão é um tipo e o antetipo é Jesus. Nesse sentido, para que nós possamos entender, em muitas ocasiões, encontramos no Antigo Testamento uma indicação de que certos personagens ou eventos são tipos de algo futuro. Vamos ver pelo menos 2 exemplos para ficar claro. Por exemplo, Davi é um tipo. O anúncio do antetipo é o novo Davi. Né? Se a gente pegar aqui no Salmo, capítulo 22, abrindo aqui a nossa Bíblia, Salmo capítulo 22, no versículo 1, diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Isso é um salmo de Davi. Aqui é um tipo. Em Jeremias capítulo 23, versículo 5, Jeremias 23, versículo 5, diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, nós temos Davi, um tipo, e nós temos um antetipo, um novo Davi, que não é o Davi literal, mas que seria uma simbologia de Davi. E quem é esse antetipo? Então, Mateus, capítulo 27 de Mateus, no versículo 46, diz assim, notai bem, versículo 46. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, isso aqui que nós estamos estudando, um tipo de Davi, um antetipo, um novo Davi. E esse antetipo, esse novo Davi, é quem? É Jesus Cristo. Então, nós temos também o santuário do Antigo Testamento, que era um tipo. E o anúncio do antetipo, que é feito por Isaías, capítulo 53, um servo sofredor, né? Porque se a gente ler aqui Levítico, capítulo 1, versículo 35, vocês vão achar bem interessante isso aqui, Levítico, capítulo 1, versículo 35, bem rapidinho aqui, notai bem o que diz. A sua oferta foi o holocausto do gado. Trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação e trará para o homem que seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. E os sacerdotes apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta para toda a congregação. A gente tem aqui o santuário era um tipo, né, que representava alguma coisa. E quando a gente lê Isaías, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o sacrifício é o tipo. O antetipo é o servo sofredor. E quem é esse servo sofredor? O antitipo seria a morte de Jesus. Porque aí você tem o tipo, você tem o anúncio do antetipo, você tem o antetipo. Então, Levítico ele mostra o tipo, o sacrifício. Isaías 53 anuncia o antetipo, que alguém haveria de sofrer, que representava o tipo, e esse antetipo está aqui em João, capítulo 19, versículo 16 e 18. Eu vou abrir aqui na Bíblia para a gente ler, capítulo 19, versículo 16 e 18. Diz assim, então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota,
em hebraico, onde o crucificaram, e com ele 2 ladrões, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, a morte de Jesus é o antetipo. O tipo era os sacrifícios, o anúncio está em Isaías e o cumprimento está naquilo que os evangelhos, eu li aqui especificamente João, quando Jesus é crucificado, é o antetipo. Então, assim, queridos, eu creio que fica claro para a gente. Vamos ver agora a classe de tipologia. Em Mateus capítulo 2, versículo 15, diz assim: e permaneceu lá até a morte de Herodes, que fosse cumprido o que disse pelo profeta, quando disse: e do Egito clamei meu filho. Olha que coisa interessante. Os tipos do Antigo Testamento apontavam para 3 coisas, ou 3 tipos distintos no Novo Testamento: Cristo, a igreja e o tempo do fim. Então, o anúncio do Antigo Testamento, ele apontava 3 coisas: Cristo, a igreja e o tempo do fim. Agora vai ficar claro para a gente, quando a gente distinguir para vocês exatamente esse elemento que esses elementos que nós estamos colocando. 3 antetipos. Bom, vamos lá, Cristo, né? Quando a gente pega no Novo Testamento. No Novo Testamento. Os tipos do Antigo Testamento apontam para 3 tipos de antetipos no Novo Testamento: Cristo, a igreja e o tempo do fim. Cristo, né? Você tem aqui Cristo, então, primeiro, você tem Israel, o antetipo. Qual é o antetipo de Israel? Quando a gente pensar nessa questão, preste atenção. O antetipo é Cristo, a igreja e o tempo do fim. Quando eu coloco aqui Israel, quando a gente coloca Cristo, foi levado para o Egito, como tem no texto do Egito, chamei o meu filho, que está em Mateus 2,15. A igreja, o novo Israel, e o tempo do fim, os 144 mil. Então, se a gente tem aqui o antetipo, quem era o tipo? O tipo era Israel. O antetipo, quem era? Cristo, a igreja e o tempo do fim. Vocês entendem? Aí vamos ao outro tipo, o Êxodo. Qual é o antetipo? É a igreja, o tempo do fim, a igreja e o tempo do fim. Se a gente analisar aqui direitinho, como é importante isso aqui, a igreja, batizado, sustentado por Cristo, e o tempo do fim, deixando igrejas apóstatas. Então, ou seja, quando em Apocalipse 18, versículo 4, há um chamado. É interessante esse texto, eu gosto muito desse texto de Apocalipse 18, versículo 4, porque ele diz o seguinte, notai bem, 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, o batismo sustentado por Cristo vai prefigurar no fim um antetipo importante, que é exatamente o chamado para a igreja de Deus, para quem não faz parte do povo de Deus e fazer parte do povo. E como é que a gente se insere no contexto da igreja? Através do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o Êxodo, o que é que nós temos no Êxodo? Nós temos a igreja, nós temos o tempo do fim. Agora, o santuário. No santuário é o tipo, né? É o tipo de quê? De Cristo. E o antetipo é quem? É Cristo, a igreja e o tempo do fim. Analisaram bem? Cristo, a igreja, o tempo do fim. Por que Cristo? Foi como um templo entre nós. Cristo é um templo entre nós. A igreja, nós somos o templo de Deus. E a Nova Jerusalém, o nosso templo. Então, o santuário, Cristo, a igreja, o antitipo de Cristo, a igreja e o tempo do fim. Bom, como nós estamos estudando Josué, e você já entende o que é a tipologia, Josué como tipo. Em Deuteronômio 18, versículo 5, diz: um profeta entre vossos irmãos, como eu, o Senhor teu Deus te ressuscitará, e a ele ouvireis. Deuteronômio 18, versículo 5.
Josué, ele cumpriu parcialmente a profecia de Moisés sobre um segundo profeta que lideraria o povo. Aí vejamos bem algumas coisas interessantes. Como Moisés, Josué recebeu mensagens diretas de Deus. Celebrava a Páscoa, ele cruzou as águas, Moisés cruzou as águas do Mar Vermelho e Josué cruzou as águas do Rio Jordão. Ele viu o anjo do Senhor e disse: tira a sandália dos teus pés, Josué, que o lugar que estás é terra santa. Do mesmo jeito, também Josué. Ele convidou o povo a permanecer fiel após a sua morte. Da mesma forma também, né, Josué convidou o povo a ser fiel também, mesmo em meio, né, à proximidade da sua morte. Enquanto com Moisés o maná começou a cair, com Josué o maná ele cessou de cair. Além disso, Josué cumpriu as instruções e distribuição das terras e das cidades de refúgio que José havia dado. Veja que como vai ser cumprido. Você tem Moisés e você tem Josué. Aí mais o povo entendia que a profecia de Moisés se entendia além de Josué, que se cumpriria em Josué, mas ia muito além. Assim, tanto Moisés quanto Josué tornavam-se tipo do verdadeiro antitipo, que cumpriu plenamente a profecia dada a Moisés sobre o profeta. E quem era? Jesus. Moisés, Josué e Jesus. Josué como tipo e Jesus como antitipo, o cumprimento. Assim, o antitipo de Josué. Notai bem, em Isaías 49, versículo 8, diz o seguinte: assim diz o Senhor, em tempo favorável te respondi, e no dia da salvação te ajudei. Eu vou te manter e fazer um pacto para o povo, para que você possa restaurar a terra e possuir as heranças desoladas. Meus queridos, o que é que nós podemos entender com isso? O objetivo das guerras lideradas por Josué era o que? Estabelecer os israelitas na terra prometida. Isaías apresenta a terra do Messias como atribuição das heranças desoladas ao povo, usando a mesma terminologia do livro de Josué. Em que sentido a vida e a obra de Josué, como tipo, se refletem na vida e obra de Jesus? Veja bem, em que sentido, é a pergunta, a vida e obra de Josué, como tipo, se refletem na vida e obra de Jesus como antetipo? Olha que coisa linda. Jesus, após o seu batismo no Jordão, lutou contra as forças do mal. Josué, quando ele passou com o povo Jordão, ele lutou contra as forças do mal para extirpar as forças do mal, os inimigos de Deus da terra prometida. Ele começou o seu trabalho após 40 dias do deserto. Josué começa o seu trabalho de conquista da terra após 40 anos de deserto. Jesus derrotou o seu inimigo na cruz. Josué também derrotou o inimigo de Deus, os inimigos de Deus. Jesus, ele nos dá a vitória sobre os inimigos espirituais, assim como Josué também lutou contra muitos inimigos. O tipo, Jesus, nos dá o verdadeiro descanso. Josué, ele levou o povo para o descanso que precisava. É um texto que eu gosto muito para a gente entender isso aqui, que se encontra no livro de Hebreus, que eu gostaria de ler para vocês. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Aqui eu estou passando aqui do livro de Filipenses e Colossenses. Olha, no próximo trimestre estaremos estudando esse livro maravilhoso de Filipenses e Colossenses. Aguenta firme aí, porque estamos terminando o maravilhoso livro de Josué e vamos estudar duas epístolas de Paulo importantíssimas. Bom, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Diz assim: temamos, pois, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso que Deus suceda, parece que alguns de vós tenham falhado, suceda que apareça que alguns de vós tenham falado, porque também
a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia da obra que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns deles, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados. Verso 7 agora. De novo, determina hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos aqui, meus queridos. Olha que coisa, fica claro aqui, né, o verdadeiro descanso. Né? Josué, ele traz o descanso, você tem o sábado um tipo, você tem Josué dando o Canaã como outro tipo, e você tem o verdadeiro descanso, que é Jesus Cristo. Em Cristo, ele diz, vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. E nós teremos outro tipo também, que é exatamente quando nós estivermos lá no céu. Então, meus queridos, como Josué como tipo da igreja. Ficando bem claro essa questão, Efésios 6:12. Então, só concluindo da leitura que eu fiz, assim como Josué levou o povo para o descanso, Cristo quer nos levar para o descanso do céu também. E em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra governantes das trevas desse mundo, contra os exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Josué e a igreja. Efésios 6, versículo 10 e 12. Hoje nós temos uma batalha para travar, na qual somos liderados por nosso Josué, que nos equipa com a armadura necessária. Olha que coisa maravilhosa. Aqui diz o seguinte, que nós temos uma luta, e a nossa luta não é contra necessariamente os exércitos terrenos, mas é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. O nosso inimigo é muito mais do que humano, o nosso inimigo é espiritual. E hoje nós temos uma batalha para travar. Nós somos liderados pelo verdadeiro Josué, que o nome Josué e Jesus é o mesmo significado, que ele nos equipa com a armadura verdadeira para que nós sejamos vitoriosos. Além disso, ele já nos atribuiu uma herança e nos enche de bênção espiritual. E, meus queridos, Josué e o tempo do fim. Em Apocalipse 20, versículo 7 e 9, ele mostra muito bem essa guerra. Eu gostaria de ler para vocês, Josué, Apocalipse capítulo 20, esse texto aqui é maravilhoso também. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 9, diz assim: quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações, que há dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las na peleja. O número desses é como a areia do mar. Então, quando a gente lê esse texto, o versículo 9 diz: marcharam então para a superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. No cumprimento tipológico completo de Josué será o tempo do fim, quando todos os exércitos do mal forem destruídos e tomarmos plena posse de nossa herança, que será dado lugar a um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Uma terra onde poderemos viver com confiança. Aqui, assim como Josué levou para o tipo, que era Canaã, aqui da terra, ela se completará plenamente no antetipo, que é a Canaã do céu, que o verdadeiro Josué, o antetipo dos primeiros Josué, que era o tipo, nos levará para que nós tenhamos descanso.
até esse momento, até que esse momento chegue, queridos. Cresçamos em graça, como Josué cresceu, permitindo que Deus nos transforme, para nós sermos um pouco parecido com o tipo, mas, acima de tudo, como o antetipo. E nós chegaremos lá. Assim como Josué levou o povo para a Canaã aqui da terra, Jesus, o nosso Josué, nos levará para o novo céu e para a nova terra. O livro Patriarcas e Profetas, na página 456, diz o seguinte: o Israel de Deus, que viaja para Canaã celestial, tem um capitão que não precisou dos ensinamentos humanos para prepará-los para a missão como líder divino. No entanto, foi aperfeiçoado pelo sofrimento, pois na medida em que ele próprio sofreu ao ser tentado, ele consegue socorrer aqueles que não são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 10 e versículo 18. É importante nós entendermos, nosso Redentor não manifestou imperfeições ou fraquezas humanas, mas ele morreu para obter nosso direito de entrar na terra prometida, assim como o tipo Josué fez com que o povo entrasse na terra prometida, o antetipo, o verdadeiro Josué, Jesus nos levará para Canaã celestial. E isso se completará no novo céu e na nova terra que habita a justiça. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender esse estudo e que nós possamos compartilhar e encher o nosso coração e a nossa vida de esperança entre Josué, o tipo, e o antetipo, o verdadeiro Josué, Jesus Cristo, que diz para mim e para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe. Eu convido você, meu querido amigo, minha querida amiga, para nós orarmos ao Senhor. Vem comigo. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa, de uma maneira especial, tu nos formaste, tu nos criaste, tu nos fizeste, Senhor, e tu nos prometeste, Senhor. Estamos cansados desse mundo. O teu povo no passado passou 40 anos no deserto, além de passar 400 anos no Egito, sofrendo. Eles precisavam de Canaã para ter o descanso merecido. E eles tiveram em Josué um tipo daquele que os conduziria para Canaã, para dar o repouso que eles precisavam. Nós precisamos do antitipo, o verdadeiro Josué, Jesus Cristo, que nos conduz para o novo céu, para uma nova terra e para Canaã celestial, diferente da Canaã aqui da terra, que era um tipo, a Canaã celestial, que é um antitipo de Josué, que é Jesus, há de nos levar para nós termos o maior e melhor descanso de todos e para toda a eternidade. Abençoe as pessoas que nos acompanharam, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe você onde você está. Compartilhe esse estudo maravilhoso. Dê um like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.